Olá, vamos iniciando aí mais uma aula, né? Mais uma videoaula do nosso programa Vivendo a Transformação. Quero cumprimentar todos vocês que estão aí nos assistindo, você que está na comunidade terapêutica, nossos residentes. Meu desejo é que você esteja focado, que você permaneça, né? Focado no seu tratamento, na sua recuperação. Eu sei o quanto é desafiador esse processo de recuperação, não é uma jornada fácil, é necessário ter coragem, né, para estar onde vocês estão e enfrentar os desafios que vocês estão enfrentando. Então, meu desejo é que você esteja com seu coração de fato voltado, né, para a sua recuperação, para a sua transformação de vida, que você possa estar vivendo esse programa na sua totalidade, né, para que você possa alcançar o resultado que você almeja. Né? Existe a lei da semeadura, onde nós colhemos aquilo que nós plantamos. E eu tenho certeza que você tem plantado na maneira correta. Né? Agora a terra precisa estar boa. Terra é a nossa alma, a nossa vida, nosso corpo. Ele precisa estar bem, que é para poder produzir os frutos dessa colheita, tá bom? Então, meu desejo é que você possa estar focado aí nesse programa. Se de repente você está começando agora, nós estamos indo para a aula de número 2. Nós já tivemos a aula inicial, tivemos a aula 1, agora nós estamos na aula número 2. Não fique preocupado, você tem condições de acompanhar o processo do Vivendo a Transformação, porque são aulas modulares. Então, mesmo que você tenha perdido os 2 primeiros conteúdos, é possível você progredir no seu tratamento a partir dessa aula, tá? Então, para você que de repente é a sua primeira aula, seja bem-vindo ao programa Vivendo a Transformação. Esse é um programa com base bíblica, é um programa específico para o tratamento da dependência química, tá? Tem a durabilidade aí de 6 meses, tá? O programa. É, e é um programa, por ser um programa com bases, com uma base bíblica, né? Com princípios bíblicos, então a gente utiliza a Bíblia, né? Como fundamento aí para as aulas, para os conteúdos aos quais vocês vão aprender, tá bom? Na nossa aula de hoje, a aula de número 2, nós vamos falar sobre o impacto da dependência química na vida e suas implicações na fé cristã. Então nós vamos dividir essa aula em 2 partes, tá? Primeira parte nós vamos entender aquilo que é a dependência química e na segunda parte nós vamos falar sobre a fé cristã. Quais são as implicações, né, da dependência química, o que ela afeta com relação à nossa fé cristã e a base nossa de trabalho, o texto base nosso de trabalho para essa aula número 2 vai estar lá em Efésios capítulo 4, do versículo 17 até o versículo 24, tá? Nós vamos fazer essa leitura. Se você não estiver com a sua Bíblia aí, eu recomendo que você pegue sua Bíblia. Eu reforço, procure vir para as aulas com um caderno, com caneta, para que você possa anotar os conteúdos, tá? Para que seja um material de estudo para você, tá bom? Antes de nós iniciarmos, deixa eu ver se está tudo ok aqui com o áudio. Tá tudo ok lá na tela. Ótimo, beleza. Então vamos lá, vamos orar, né, para iniciarmos a nossa aula, pedindo a Deus que Ele possa trazer discernimento, clareza para tudo aquilo que nós fomos estudar e ver aqui, tá bom? Oremos. Feche seus olhos aí, eu estarei orando aqui. Querido Deus e Pai, queremos mais uma vez aqui na Tua presença te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela oportunidade de estarmos nesse programa Vivendo a Transformação, que seja uma ferramenta usada por Ti para transformar essas vidas. Que o Senhor possa estar
nos capacitando, que o Senhor possa estar dando discernimento, abrindo a mente, a visão dos nossos residentes que estarão aí acompanhando essa aula de hoje, para que eles possam compreender e possam colocar em prática tudo aquilo que for ensinado no dia de hoje. Esteja conosco, Pai, nos ajudando. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 24, vai dizer o seguinte: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse texto ele vai nos ajudar a compreender a aula número 2, tá? E esse texto ele está exatamente separado no módulo da aula. Nós temos a parte 1 e a parte 2 da aula. Então, a parte 1 da aula, nós vamos trabalhar aqui o capítulo 17, 18 e 19. Na parte 2, nós vamos trabalhar o versículo, Na parte 1, nós vamos trabalhar os versículos 17, 18 e 19. E na parte 2, nós vamos trabalhar os versículos 20, 21, 22, 23 e 24. Tá? Então, na parte 1 da nossa aula, no texto, na Bíblia, nós temos aqui, né, a carta do apóstolo Paulo. Nós temos algumas palavras-chave que eu quero destacar com você. O apóstolo Paulo vai falar aqui sobre a inutilidade dos pensamentos. Ele vai falar sobre entendimento que está obscurecido, uma vida separada de Deus. Ele vai falar sobre endurecimento do coração. Ele vai falar sobre a insensibilidade, ou melhor, a falta de sensibilidade, né? Quando ele diz no versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade. Ele vai falar sobre depravação. Ele fala sobre avidez, né? De toda espécie de impureza, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Essas frases, elas têm uma relação direta com aquilo que nós vamos aprender sobre a nossa aula de hoje, sobre a dependência química na vida do indivíduo, né? Então nós vamos ter como alvo da nossa lição ajudar os participantes a compreender como a dependência química distorce pensamentos, sentimentos e comportamentos. Lembra da primeira parte do versículo. Afastando da vida com Deus, e na segunda parte, como a renovação da mente, segundo a palavra, ela é essencial para uma verdadeira transformação, tanto espiritual quanto emocional, tá bom? Agora, para nós compreendermos tudo isso, uma pergunta precisa ser respondida. O que é a dependência química? Né? E eu lembro que em uma das nossas aulas, né, na verdade, a introdução para a nossa aula número 2, que eu fiz aí pessoalmente com vocês, presencialmente aí com vocês, eu fiz essa pergunta: o que é a dependência química? E responder o que é a dependência química não é algo tão simples. Vocês mesmos testificaram disso, que as respostas de vocês foram variadas, cada um foi trazendo um conceito diferente daquilo que é a dependência química. E por que é tão difícil assim responder o que é a dependência química? Então nós temos aí uma média de 200 anos para frente
é que isso vem realmente começando a ser conceitualizado. E até então, a dependência química ela tinha um valor moral, ela tinha uma forma de tratamento, um modelo moral de tratamento, né? Então essas frases ou esses questionamentos eles eram muito comuns, ou ainda são muito comuns nos dias de hoje, né? Outra vez bêbado, você é um fraco, você não tem vergonha na cara. Então, essas frases elas vão dizer muito aquilo que é esse valor moral, né? Então é relacionando a dependência química com a situação de caráter, de personalidade da pessoa, né? E essas frases, ó, outra vez bêbado, mas esse cara não tem mais jeito, você não tem mais solução, você não se recuperou porque você é um fraco, você não parou de usar droga porque você é um fraco, você continua nessa vida porque você não tem vergonha na cara. Essas frases elas estão muito relacionadas àquilo que é um valor moral. E ao longo da história, a dependência química sempre foi tratada dessa forma. Para você ter uma ideia, no Velho Mundo, né, na Europa, há muito tempo atrás, como que eles tratavam essa questão da dependência química, do alcoolismo, principalmente? Eles, eles colocavam essas pessoas em exposição, porque eles acreditavam que ao expor essas pessoas à humilhação, à ridicularização, eles estariam curando a dependência química na vida dessas pessoas. As pessoas iriam sofrer um trauma tão grande diante dessa humilhação que ela iria abandonar a dependência química. Então essas pessoas elas eram expostas em praças públicas e elas ficavam ali vulneráveis, né, a todo tipo de ofensa, todo tipo de xingamento, e eles acreditavam que essa era uma forma de tratar a dependência química, ainda muito atrelado a essa questão do valor moral, né? Depois nós começamos a ter essa alteração, trazendo uma visão daquilo que é um modelo médico, mas nós estamos falando aí de aproximadamente 200 anos para frente. Então, assim, ainda é um conceito novo, né? A respeito daquilo que é a dependência química. Então, de 200 anos para cá, meados de século XVIII, século XIX, é que foram surgindo pesquisadores, médicos, cientistas, que foram trazendo conceitos diferentes, né? E Benjamin Rush foi um desses pioneiros, né? Ou foi um precursor dessa ideia, né? Benjamin ele trouxe começou a trazer essa visão da embriaguez como uma doença, né? Ainda uma causa desconhecida. O consumo excessivo de álcool comprometia, né? Ou compromete o equilíbrio físico e mental, e a recuperação, né? Ela vai exigir uma abstinência total e o tratamento médico. Então Rush também foi um dos precursores no movimento da temperança, que promovia a moderação ou abstinência completa do consumo de bebidas alcoólicas. Ainda no modelo médico, nós tivemos depois, já aí finalzinho do século XVIII, comecinho do século XIX, Thomas Trotter, né, que trouxe aí também essa contribuição para o modelo médico, né, a dependência química, né, a embriaguez é resultado da perda do autocontrole, o hábito de beber se desenvolve progressivamente, tornando-se uma necessidade, e a dependência, né, deve ser tratada como uma condição médica e não apenas como um valor moral. Então, Trotter ele enfatizou a importância de compreender a embriaguez como uma doença que afeta corpo e mente, necessitando de intervenção médica adequada. Então veja que nós tínhamos lá atrás o valor moral. Esse valor moral ele ainda se arrasta para os dias de hoje, ainda apesar desse conceito ter sido modificado, ainda temos até profissionais da própria área da saúde que ainda enxerga nessa questão a dependência química como essa questão moral. Depois nós tivemos o modelo médico, né? E hoje
nós temos essa definição de dependência química, né? A dependência química é uma condição crônica recorrente e multifatorial, na qual o indivíduo perde o controle sobre o uso da substância, seja do álcool ou outras drogas, apesar dos prejuízos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Então, o que essa definição traz para nós? Primeiro, que a dependência química é um problema crônico, ou seja, é um problema que precisa de um acompanhamento permanente, de um tratamento permanente, para que esse problema crônico fique sob controle. Ele é recorrente, por quê? Porque ele acontece repetidamente, e multifatorial, porque existem diversos fatores que vão contribuir para o desenvolvimento da dependência química, né? E aí o indivíduo ele perde o controle sobre o uso das substâncias, mesmo diante dos prejuízos que isso pode causar na vida dele. Mesmo ele ciente, mesmo ele sabendo desses prejuízos, ainda assim é uma situação que foge do controle, tá? Então, hoje nós temos nesse modelo atual da dependência química, a gente olha hoje como um aspecto biopsicossocial, né? Então, o aspecto biopsicossocial, nós temos ali o indivíduo, né, com todas as suas demandas, e o tratamento hoje, né, dentro desse modelo atual, ele vai englobar o aspecto biológico, a gene do indivíduo, a genética, a parte física. Ele vai também contemplar aí a questão psicológica, a questão mental, a mente, o espírito, a alma do indivíduo, e o aspecto social, né? Que é onde o indivíduo está inserido, né? O meio que o indivíduo está inserido, sua família, trabalho, repertório social, tudo isso entra nesse aspecto social, tá? Então, como que nós podemos entender a dependência química na prática, né? Nós vamos ver cada um desses itens de forma detalhada. Então, a substância ela altera a química cerebral do cérebro, afetando o comportamento. A dependência ela envolve uma neuroadaptação, ou seja, o cérebro aprende a buscar o prazer de forma disfuncional, e com o tempo a substância ela domina a tomada de decisão do indivíduo e provoca aquilo que a gente chama de entorpecimento emocional e isolamento espiritual. E o que é esse entorpecimento espiritual? É a insensibilidade emocional, a apatia emocional, o bloqueio e a anestesia, né? Então, o indivíduo com o tempo na prática, né? Primeiro passo, ele vai sofrer uma alteração cerebral. Nós vamos ver isso, né? Vai afetar o comportamento dele. Existe uma neuroadaptação do cérebro. O cérebro ele vai se adaptar a buscar o prazer de forma rápida. É a rota, nós já vimos sobre isso, o caminho fácil, e ele vai buscar isso, né? Sempre agora de uma forma disfuncional. E aí, com o tempo, né, a substância domina de vez a tomada de decisão do indivíduo. Né? O indivíduo, lembra que nós vimos lá na primeira parte do versículo sobre a perda da sensibilidade. Então o indivíduo ele fica insensível, ele fica apático, né? É aquele egocentrismo, né? Nada mais importa, só importa o desejo dele. Então nós vamos falar sobre isso, tá? Com mais detalhes, mas o indivíduo ele fica numa condição de sofrimento tão grande, é uma dor tão intensa, que na mente dele não existe outra forma de aliviar essa dor que não seja o uso da substância, não seja o uso do cigarro, não seja o uso de drogas, de álcool. Então a cabeça dele fica pensando constantemente, vem trazendo memórias, euforia, uma série de outras situações, tá? Nós vamos ver cada ponto aí em detalhes. Então, como a dependência química altera o cérebro e o comportamento, né?
Como que nós podemos entender isso? Então nós temos essa imagem do cérebro, buscamos uma imagem com recorte lateral do cérebro para que a gente pudesse olhar para a parte interna dele. Então as drogas elas vão atuar naquilo que nós chamamos de o setor de recompensa do cérebro. O setor de recompensa do cérebro fica nessa parte central e ele é composto, né, pelo córtex pré-frontal, essa parte da frente. Nós temos lá na parte interna o núcleo accumbens e temos o hipocampo. Então esse conjunto ele vai formar aquilo que nós chamamos de o setor de recompensa do cérebro. Então a substância ela vai provocar esse excesso de dopamina. Existem muitos outros neurotransmissores no nosso cérebro, mas as drogas elas vão afetar principalmente esse neurotransmissor aí que se chama dopamina, tá? E a dopamina ela é responsável pela sensação de prazer, pelo bem-estar. Então é onde o nosso organismo recebe essa carga excessiva de dopamina. Então isso gera no nosso cérebro essa recompensa, né, rápida, imediata, e de modo que o nosso cérebro registra então isso, né? Ele registra esse caminho, essa rota, condicionando sempre o indivíduo a buscar por essa alternativa. A gente vai analisar isso com detalhes, tá bom? Então nós temos aquilo que a gente chama de as fases, né, da dependência química, ou o ciclo da compulsão, onde o cérebro ele vai buscar repetir o comportamento em busca do prazer, né? Isso começa com a tolerância, ele começa a desenvolver aquilo que a gente chama de tolerância. Então nesse ciclo, né, nesse uso contínuo da substância, ou com o uso contínuo da substância, o cérebro ele vai reorganizar as conexões cerebrais, de modo que ele vai entender que a droga ela é essencial e passa a dar menos valor a outras fontes naturais de prazer, né? Então assim, ele reorganiza o cérebro, né, dentro das suas conexões cerebrais, e o cérebro então ele vai entender que a droga é a grande fonte de prazer, e aí ele abandona todas as outras fontes naturais que às vezes vai exigir mais trabalho, vai exigir um esforço maior. Então ele acaba recorrendo à droga. Por quê? Porque é uma fonte fácil, rápida, tá? E aí vem a tolerância. O que é a tolerância? O cérebro ele vai se adaptar, né? Ele se adapta a esse processo, a esse prazer rápido, a esse prazer imediato, né? E aí ele vai buscar sempre doses maiores, com mais frequência, em busca do mesmo efeito. Depois nós temos a abstinência, é o processo, é o ciclo, tá bom? São as fases. Aí vem a abstinência. O que é a abstinência? É a ausência, né, dessa substância, né, e isso vai gerar um desconforto. Ele vai gerar ali uns sintomas, né, físicos e emocionais desagradáveis. E através disso vem o que? A fissura, vem a compulsão. É aquela necessidade, né? O indivíduo ele sente a necessidade intensa e incontrolável de consumir a droga novamente. Tem pessoas que chegam a tremer, fica travada assim, porque a mente não consegue pensar em outra coisa. Tamanha dor, tamanho sofrimento, tá? Então internamente a pessoa está passando por uma dor por um desconforto muito intenso. E na cabeça dela ela já desenvolveu essa tolerância. Então o que a mente está falando para ele? Não existe outro caminho para você aliviar essa dor que não seja o uso da droga. Então você precisa usar a droga. E aí ele vai buscar meios, né? Se tiver numa comunidade ele vai embora. Se tiver em casa sendo monitorado, ele vai manipular, ele vai mentir, ele vai usar alguma estratégia
para ficar nessa situação vulnerável, tá? Essa compulsão, né, essa fissura, esse desejo intenso e essa abstinência, imagina a seguinte situação: o nosso organismo ele está regulado aqui, ok? Vivendo da sua forma normal, assim, dentro dos seus neurotransmissores aqui. Prazer, a alegria, de uma maneira normal, com alimentação, com escola, uma vida espiritual regulada. De repente ele usa a droga. Ele faz experimento lá, seja do álcool, seja do cigarro, seja das drogas ilícitas. O que isso gerou no organismo? Uma carga excessiva de dopamina. Então, nós vamos explicar isso para vocês com mais detalhes, tá bom? Gerou uma carga excessiva de dopamina. Uma carga aí de 10 vezes mais de dopamina. Como é que foi o estado emocional dele? Foi lá em cima. Certo? Foi lá para cima. Só que essa sensação, esse sentimento, ele vai ter um tempo. Ele não é permanente. E na hora que essa sensação passar, ele não volta para o equilíbrio. Ele vai vir aqui para baixo. E é aí que vai gerar abstinência. Vem o desconforto. Né? Aí o cérebro já entendeu o quê? O cérebro já montou a rota. Ó, precisamos de um alívio imediato para a gente parar de sentir esse sofrimento aqui. Então volta. Para você voltar para cá para o equilíbrio, você vai precisar do quê? Usar novamente. Aí ele vem de novo uma carga excessiva. Daqui a pouco passa o efeito. Ele não volta para o equilíbrio, ele vem aqui para baixo. Então é por conta disso que vai desenvolver a tolerância, ele vai passar pela abstinência e vai vir a fissura. Né? Mas tem um videozinho aqui bacana que eu gostaria que vocês assistissem que vai explicar exatamente isso que nós acabamos de ver. Isso que nós acabamos de ver aí. Então aí o indivíduo, na sua normalidade, olha lá, o primeiro contato dele com a substância. Né? Primeiro gerou o quê? Uma curiosidade, o que é aquilo? Mas ele seguiu a trajetória dele. De repente, de novo. Aí ele fala, poxa, daí talvez aqui já a influência de amigos, de colegas, experimenta aí, você vai gostar, dá um barato legal e tal. Aí ele vai e faz o uso, né? Ele vai lá e experimenta a substância. E na hora que ele experimenta a substância, já vem o barato na hora, né? A reação já vem lá. A carga excessiva de dopamina, satisfação de alegria, prazer, relaxamento. Só que ela tem um tempo útil. Acabou. Mas a memória, o cérebro já registrou o efeito. Ele de novo fica de frente com a substância, ele se depara de novo com a substância. O cérebro já registrou, o cérebro já sabe o efeito. Você viu que agora não teve mais nem a curiosidade, ele já foi direto experimentar, foi direto fazer o uso. Você percebe que o efeito já foi um pouco menor. Olha a abstinência. Ele já sentiu um certo desconforto quando o efeito foi passando. Aí de novo, ó. É aquilo que nós falamos da tolerância, percebe? A adaptação do cérebro, ele vai buscar doses com mais frequência, doses maiores, abstinência, o desconforto, né, o mal-estar. Aí vem a compulsão, ó lá, a fissura, preciso de novo da substância. Faz o uso de novo. O efeito é menor, é mais curto agora. Já não tem mais aquele efeito prolongado. A abstinência, a dor, o sofrimento. É o ciclo, percebe? O ciclo vai se repetindo. Na nossa circuitaria é isso que acontece.
Olha como que já vai ficando a vida do indivíduo. Já vai ficando mais a apatia, a falta de sensibilidade, a indiferença, o isolamento. Qual que é o destaque? Qual que é o destaque que a gente vê na tela? É a substância. Tudo vai ficando escuro. Os efeitos já não são mais prolongados, o sofrimento é maior, precisa da droga com mais frequência. Olha o sofrimento. Então já começa o quê? A fazer o uso com mais frequência, com mais intensidade. E vai ficando cada vez mais fora de controle. Vamos lá. Já uma vida totalmente entregue aí para o uso da substância, pode ver que está tudo escuro. O único ponto reluzente aí vai ser o uso da droga, vai ser a substância. É a mente, né? A mente só consegue pensar na droga, a mente só consegue pensar naquilo que vai estar aliviando a dor. Esse é o processo da dependência química na parte neuronal que a gente fala, né? Nessa construção neuronal, tá? Então, a dependência química ela vai envolver essa neuroadaptação. Então, o cérebro aprende a buscar o prazer de forma disfuncional, tá? É o que a gente chama da neuroadaptação, tá bom? Então veja aqui, ó, tudo aquilo que vai gerando prazer, né, o cérebro ele vai se condicionando a essa condição, tá bom? Então nós temos aqui, ó, é aquilo que nós explicamos para vocês. Então aqui é dentro do cérebro. Imagina que dentro do cérebro nós demos um zoom para poder enxergar os neurotransmissores, tá? Então nós temos de uma parte um neurotransmissor, a gente chama de pré-sináptico, e o outro neurotransmissor aqui na outra ponta é o pós-sináptico. Tem alguns que vai falar transmissores e receptores, tá? Aí vai depender da literatura que você estiver acompanhando. Tá? Mas nesse meio, nesse vão que tem entre esses dois, a gente chama de fenda sináptica. Deixa eu ver se está aqui no slide. Aqui, ó. É a fenda sináptica. O que é essa fenda sináptica? É o espaço onde tem tanto do transmissor quanto do receptor. E nessa fenda sináptica é onde vai estar o neurotransmissor, a dopamina. Então nós temos o transmissor. O transmissor ele vai transmitir o quê? Ele vai transmitir ele vai transmitir a dopamina, né? Então ele vai passar para o receptor essa dopamina. O receptor ele vai captar a dopamina. Quando o indivíduo ele usa a droga, o que acontece? Não é que o cérebro passa a produzir mais dopamina, não é isso. Mas o receptor ele fecha as suas fendas, ok? E aí nessa fenda sináptica aqui fica uma carga excessiva de dopamina, ou seja, acaba acumulando nessa fenda sináptica aqui uma quantidade maior de neurotransmissores, que são as dopaminas, uma quantidade maior daquilo que o receptor pode receber. É igual, vou fazer um exemplo bem grotesco assim para você entender, é igual o fígado da gente. O fígado da gente ele tem uma capacidade de absorção para purificar o sangue. Quando a gente bebe muito, que a gente sobrecarrega esse fígado, certo? Ele não consegue mais filtrar as impurezas do sangue. E aí começa então essas impurezas passar direto para a corrente sanguínea. Aqui o conceito é praticamente a mesma coisa. Né? Então nós temos um transmissor e um receptor. Então a droga ela acaba liberando uma carga
acaba ficando uma carga maior nessa fenda sináptica, maior do que aquilo que o receptor pode receber. Então é por isso que vem essa sensação, né, de 10 vezes maior a sensação de prazer e de alegria. E o grande problema é que isso vai gerar a compulsividade, a fissura, vão vir aí os danos, né? Então ele começa a buscar esse prazer de forma disfuncional. E o que é esse termo disfuncional, né? Quando algo ou alguém não está funcionando corretamente, né? Ou a sua função ela está prejudicada. O indivíduo ele vai roubar, ele vai mentir, ele vai manipular, ele vai abandonar as suas responsabilidades. A prioridade dele é o uso, né? Então lembra, ele vai cometer com avidez a, a toda a impureza, né, do seu coração, aquilo que nós vimos lá em Efésios, no começo, tá bom? E aí nós temos aqui um esquema dentro desse ciclo de recompensa na dependência química, né? Então nós temos aquilo que a gente chama de gatilho, né? Então o gatilho pode ser o quê? Uma dor, pode ser o estresse, pode ser a ansiedade, lembra? Então o estresse, a ansiedade, isso gera um desconforto. O indivíduo o indivíduo que está com a dependência química instaurada nele, ele vai ter a dificuldade de lidar com isso, com esse estresse, com essa ansiedade, com esse desconforto. Então o que ele vai fazer? O cérebro vai buscar aquilo que é o comportamento aprendido. Qual é o alívio imediato para esse estresse, para essa ansiedade, para essa dor? É o uso da droga, é o uso da substância, né? Então ele vai fazer o uso da substância. Quando ele faz o uso da substância, né, existe então essa liberação excessiva da dopamina, vamos dizer assim, para ficar fácil a compreensão. Vem o alívio momentâneo. Esse alívio momentâneo gera um reforço no cérebro, vira um circuito automático, o cérebro registrou, ele já entendeu o caminho para esse alívio imediato, né? Vem as consequências negativas, né, com relação ao uso, e aí vai gerando, ele vai de novo depois passar por um novo gatilho emocional, estresse, ansiedade, dor, de novo, comportamento aprendido. Então esse é o ciclo da recompensa na dependência química. Então ele fica preso nesse loop, tá? E aí o nosso terceiro ponto, né? Então a substância com o tempo, então ela passa a dominar as tomadas de decisões do indivíduo, e ela vai provocar esse entorpecimento emocional. Lembre-se sempre dessa frase, né? Dessa palavra, entorpecimento. É essa insensibilidade, é essa apatia, é esse bloqueio emocional. Então, passa a haver aí o domínio das decisões, o entorpecimento emocional e o isolamento espiritual, tá? É isso. Então, dentro do nosso programa Vivendo a Transformação, nós temos o indivíduo, certo? Existem os aspectos biológicos que nós vimos, existem os aspectos psicológicos que está relacionado à sua vida emocional, à sua vida espiritual, existem os aspectos sociais, né? E a nossa proposta para você é um tratamento biopsicossocial cristocêntrico, ou seja, nós temos a pessoa de Cristo no centro da vida do indivíduo, né? Então, a partir desse momento, quem que começa a controlar a nossa vida? Cristo. E aí nós não vamos mais viver de acordo com aquilo que é a nossa vontade, mas a gente vai viver de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, né? E aí nós temos a segunda parte, né, que é as implicações na fé cristã. Então,
nós vamos deixar essa segunda parte para a próxima aula, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, né? Era necessário você ter esse embasamento teórico, né, científico daquilo que é a dependência química, o que ela gera no seu cérebro, né, as alterações comportamentais que ela provoca. E agora nós vamos aprender qual é o caminho para a gente poder sair dessa situação, para a gente poder sair dessa condição, tá bom? Quero orar com você para nós encerrarmos essa primeira parte da nossa aula número 2. Oremos. Querido Deus e Pai, queremos te agradecer pela nossa aula de hoje. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Que esse conteúdo possa ter sido útil para os nossos residentes, que possa ajudá-los nesse processo de recuperação e de transformação. Dá-nos um dia na Tua palavra. Dá-nos um dia na Tua presença, Pai. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Obrigado pela sua paciência, né? Continue firme na sua jornada de recuperação. Até a próxima aula. Que Deus os abençoe. Até mais. Tchau.